Olá, sejam bem-vindos ao canal de podcast sobre história do vosso singelo professor Elias Clube, blá, 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 blá. Estou aqui, nessa noite de hoje para nós podermos fazer correções de questões, tá certo? Da prova da avaliação parcial dos meus alunos do primeiro ano, que o assunto da avaliação foi justo, tudo bem? Claro que para aqueles que não fizeram minha prova, além dos meus alunos, a gente vai estar analisando essas questões e eu vou estar dizendo, o que tem de errado nas questões, as incongruências, os discursos e tudo mais, beleza? Então vamos logo, porque a minha cara está sendo a lanterna do meu celular e tá doendo pra caramba a minha vista. Então eu vou fazer aquela coisinha legal que vocês adoram, que é tirar a minha cara feia de destaque, deixar ela bem pequenininha e mostrar agora, as questões. Certo? Enfim, a primeira questão ela fala o seguinte: durante toda a história, os homens criaram tecnologias, inclusive para proteger o corpo, buscando atingir seus objetivos. Podemos ver um exemplo disso nas formações militares humanos, chamadas de tartaruga ou testudo. Nessas formações, a aproximação com o inimigo era facilitada por grandes escudos empunhados à frente e acima do corpo pelos soldados, como podemos ver na imagem apresentada, que eu não coloquei aqui, simplesmente por preguiça mesmo. Sobre o período da República Romana, em que foram desenvolvidas as formações militares citadas, é correto afirmar que ele foi caracterizado. São os itens, como o item fica marcado, então eu vou ter que dar o spoiler de qual é a questão correta. Tá? Olha aí, nessas horas que os alunos ficam com raiva de mim, né? A resposta correta foi, no caso, pela predominância das assembleias populares e democráticas, conduzidas por senadores e magistrados. Por que os outros itens estão errados, professor? Vamos lá. O territorial levou ao domínio de territórios na Europa e no Mediterrâneo. Esse período da República Romana, gente, não foi um período de, como é que eu posso falar? Expansão territorial, ok? Foi um período mais de reorganização política romana. Claro que os republicanos foram de intensa conquista militar, principalmente por conta dos últimos ditadores, César, Otávio Augusto e tal. Mas, como falei, isso foi no finalzinho ali e tal. Mas o período republicano, ele é reconhecido por essa volta de estabilidade política ao reino. Claro que foi uma estabilidade, que ali da metade para frente, principalmente com as questões de Tibério Graco, as questões também, pessoal, referentes à terra, aos escravos, espartacos, tudo isso mexeu muito com a política que foi desgastada. Mas esse primeiro item não está correto devido a esse motivo. Item 2. Pelo governo dos grandes imperadores. Aí lasca, né? Porque é república, gente. República ela é formada pelos magistrados e não por líderes ditatoriais. Apesar de, na República Romana, isso é uma característica bem interessante, em momentos de crise eles elegiam ditadores, certo? Ah, professor, mas a ditadura não é ruim? Realmente, ditadura ela é muito complicada, porque a tendência da ditadura é do poder se centralizar nas mãos de uma pessoa só e isso subir a cabeça da pessoa. Só que as ditaduras eleitas, digamos assim, no Império Romano eram por curtos períodos de tempo, ok? Então a gente não pode considerar esse item. O quarto item, pelos conflitos entre plebeus e patrícios, visando a libertação dos escravos de origem africana. Gente, escravo nesse período, essa coisa de que escravo africano, escravo tem que ser negro e tal, que é um estereótipo dentro da história, isso é uma coisa que veio no século XV, século XVI, com as grandes navegações, as condições no mundo antigo para uma pessoa se tornar escrava eram dívidas ou então consequências da guerra, Você sair prisioneiro de guerra. O último item, pelos tratados de cooperação entre reis e senadores,
para evitar guerras contra os bárbaros germânicos. As invasões bárbaras só vão ocorrer com mais intensidade no final ali do período, né, de Império Romano, e não do período incorreto. Vamos à próxima questão. Na Roma Antiga, a expressão até tu, Brutus, foi atribuída a Júlio César, que, de acordo com fontes históricas, a teria proferido no momento de seu assassinato, em 44 a.C. de Jesus Cristo. Nesse contexto da história de Roma, Júlio César tornou-se conhecido por quê? Então vamos ver aqui. Tchan, 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 tchan. O item correto foi adquiriu, porque ele adquiriu grandes poderes e com títulos de ditador perpétuo e de censor vitalício, suscitando lutas políticas pelo poder, sobretudo do Senado romano. Como eu falei, o grande problema que acabou realmente com a República Romana foi porque, devido ao aumento de períodos de crise de estabilidade, o Senado elegeu e estendendo o tempo de esses ditados. E aí, como falei, gente, o poder é uma coisa que corrompe, tá? Eu sempre digo isso. Poder corrompe, poder demais corrompe, né? Aquela frase que meus alunos, o pessoal do canal não está cansado de ouvir, mas eu vou falar a primeira vez aqui, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, tá certo? Então, por esses e outros motivos, isso foi dando muito poder, principalmente Júlio César. O Júlio César, ele era um cara militar, né? O cara estava ali envolvido com as armas, estava envolvido ali com controle, né, por meio da força, e o poder nas mãos dele, né, junto com esses outros fatores, foi propício para que ele se tornasse um cara severo, né, quase imperador. Se não fosse o Brutus, né, e também, né, outros partidários anti-Júlio César que o traíram, certo? O primeiro grande imperador foi o Otávio Augusto, mas o Otávio Augusto, apesar de ter vindo depois de César, mas ele era sobrinho de Júlio César, né? Então ele era um partidário de César. Deu continuidade ao que Júlio César queria, estava querendo colocar para dentro de Roma, certo? Acredito que se César não tivesse sido morto por essa conspiração, talvez ele poderia ter se tornado o primeiro imperador romano. Não sei, a história não vive de si, né? Enfim, vamos aqui que eu estou enrolando demais. Por que o primeiro item está errado? Iniciou o processo de expansão romana, desencadeando as chamadas Guerras Púnicas. Gente, as Guerras Púnicas foram guerras que aconteceram muito antes de Júlio César. Então, por isso que está incorreto. O segundo item, criou o primeiro código escrito, denominado Lei das 12 Tábuas. Outra questão que veio antes de Júlio César. Essas leis das 12 tábuas foram escritas mais ou menos ali na metade da República. Júlio César, ele é um dos personagens do fim da República Romana. Então, só de você soubesse dessa cronologia, né, você já... Quarto item, contribuiu com as suas leis abolicionistas para a crise geral do escravismo romano. Gente, o Império ele vai depender, até a época do Império, eles vão depender muito dos escravos para se manterem dentro para manter a economia humana. Então, a gente pode lascar esse item daqui. Último item. Propôs à Assembleia Romana o seu projeto de reforma agrária. Gente, isso aqui é coisa do Tibério e Caio Graco, que vieram muito antes de Júlio César. Não sei se foi muitos anos e tal, mas vieram antes. Então, podemos excluir. Próxima questão. Essa daqui dá para eu esconder, né? Vamos lá. Durante muitos séculos, estamos na terceira questão, viu? Os antigos romanos divertiram-se com a atuação dos gladiadores. Nos chamados espetáculos públicos, usavam diferentes tipos de armas, permitidas pelas autoridades de Roma, como as que na Ilustração. Esses gladiadores eram recrutados principalmente entre homens poderosos da plebe. Os gladiadores, eles não eram poderosos da plebe. Muito pelo contrário. A maioria são escravos, certo? A maioria são escravos
que, para tentar alguma ascensão social ou tentar um mínimo de dignidade, não que eles se escalavam mais, esses escravos acabavam tentando se aproveitar disso, dessa posição de gladiadores, para obter tal fim. Mas era muito difícil, gente. E até porque você pensa, né? Eu vou ser gladiador todo santo dia, toda apresentação minha, eu vou correr o risco de alguém me matar, de ser comido por arrancar um pedaço meu aí, né? Uma mordida de tiro. Então não era um trabalho muito legal. Às vezes eu fico chateado, mano, porque na história eles romantizam algumas coisas. Então, aquela coisa, ai, como é bonito, gladiador, aquela coisa. Gente, era um saco, cara, era um saco. Tire isso da sua cabeça, cara. Era totalmente cruel isso. Então, gladiador da plebe. Cidadãos da... Não, pelo que eu falei. Gente, olha, às vezes é só um itemzinho, só uma coisinha que já dá para matar tudo. Os outros itens, não. Eram servos dos latifúndios estatais. Que nada, cara. Até porque nessa questão de servidão ainda do Estado, isso não existia de fato. Poderiam existir servos, mas de servos privados, digamos assim, né? De proprietários de terra, da aristocracia, mas nada que fosse organizado pelo Estado. Aí sim, os escravos das áreas dominadas, tá bem? Só para confirmar, ó. Olha como é a questãozinha que tá certa. Oh, coisa linda. E por fim, né, heróis das conquistas romanas, não, né? Um cara que fosse soldado livre de Roma, ele lá ia querer ser gladiador, meu filho? Tira isso da sua cabeça. Próximo item. Leia o texto a seguir. Essa refundação efetua-se sobre o signo do cristianismo. Trata-se menos de uma conversão de Constantino do que da vontade de reunificação do império sobre um dogma, cujo monoteísmo é bastante conveniente à concepção de poder absoluto que o imperador encarna. Constantinopla é, portanto, ao mesmo tempo a cidade epônima de Constantino, o berço da dinastia que ele fundou e a sede de sua nova religião. E a questão pede: assinale a alternativa que corresponde corretamente ao excerto e ao contexto, né? Aí está falando sobre a questão da conversão de Constantino, antigo imperador romano ocidental, que foi um dos protagonistas da divisão do império, conversão dele ao cristianismo. Tarará, tarará, vamos ver? Ihu! Esse daqui item correto é o primeiro. A partir de Constantino, a política romana liga-se à religião cristã, como falei, atentando a interesses de fortalecimento da figura do imperador e a contenção da crise até então vivida pelo império, né? A divisão do Império Romano, ela foi uma das tentativas dos imperadores, no caso Constantino, nessa época, e dos outros que viriam depois dele, de tentar apaziguar as crises econômicas que Roma sofria, né? Também pela falta de escravos, pelas invasões dos povos germânicos. Mas outra grande questão da conversão de Constantino foi que também, como diz o inserto, foi também uma tentativa de Constantino agradar a maioria da população que já era cristã em Roma naquele período, né? Quando digo em Roma, eu digo não só na cidade, mas também em todo o império, tá bom? Vamos ver porque os outros itens estão incorretos. A fundação de Constantinopla, com a consequência transferência da capital, atendeu os interesses religiosos de fortalecimento do cristianismo na parte oriental do império. Gente, não foi por isso que Constantinopla foi formada, tá bom? Constantinopla ela foi fundada até antes de Constantino se converter, tudo bem, ao cristianismo. Ela foi feita em homenagem a ele, tanto que leva esse nome, né, de Constantinopla, tá bom? Terceiro item. A transferência da capital do império para Constantinopla e a perseguição aos cristãos promovida pelo imperador Constantino conseguiram conter as crises vividas em Roma. Eles tentaram, mas não conseguiram, meu filho. 476, ó, Império Romano. Próximo item. O crescimento do monoteísmo, as contestações de poder ao imperador e a coerção de Constantino ao cristianismo forçaram a perseguição a outras religiões e a transferência da capital.
pode ser que outras religiões tenham sido um tanto que perseguidas depois da conversão de Constantino, tá? Como falei, da capital do Império para Constantinopla não veio por esse motivo. Tá? O motivo real mesmo para a transferência da capital do Império para Constantinopla é porque Constantinopla começou a se tornar um centro econômico daquele período ali, né? Em meados do século III para o século IV, principalmente pelo e os povos. Então, Roma começou a perder um tanto seu valor, e a gente sabe que os políticos poderosos, os grandes líderes, eles querem onde está a grana, né? Então, vamos se mudar, né? Último item, a oficialização do cristianismo e a transferência da capital para Constantinopla, ambas realizadas por Constantino, atenderam a interesses políticos e religiosos do governo romano. Primeira coisa, não foi Constantino que oficializou a questão da religião cristã, certo? Bem rapidinho. Só para eu me lembrar o nome do filho da mãe aqui, porque o professor... Gente, vocês têm um professor de história esquecido aqui falando no YouTube. Ai, meu Deus do céu, nessas horas que eu fico me perguntando, para que eu fui escolher a história? Olha, eu peguei o livro errado ainda. Ai, Jesus, eu não aguento meus vídeos no YouTube, não. Vamos lá, vamos lá. Onde está você, meu filho? Constantino não foi quem oficializou o cristianismo. Apesar dele ter se convertido, mas o cristianismo, gente, e eu estou enrolando vocês, ele foi oficializado pelo imperador... É você, meu filho. Pronto. Ele não oficializa, mas ele termina, né, digamos assim, com a perseguição a né, aos cristãos, certo? Esse Edito de Milão que foi consolidado por Constantino, né? E que, apesar de tantas coisas, né, Constantino ele une a igreja ao Estado nesse período, ok? Vamos para a próxima questão. César não sairia de sua província para fazer mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para restabelecer seus poderes os tribunos da plebe que tinham sido, naquela ocasião, expulsos da cidade para devolver a liberdade a si e ao povo romano, oprimido pela facção minoritária. Né? Texto Caio Júlio César e tal. O texto do século I antes de Cristo retrata o cenário romano de... Olha aí o item correto, gente. Transição da República ao Império. Período de reformulações provocados pela expansão mediterrânea e pelo aumento de satisfação da pele. Isso aqui foi uma questão tanto polêmica, porque muita gente marcou, gente, se não me engano, essa aqui, a passagem da monarquia... Até deu eu tive umas conversas com alguns alunos, né? Mas é muito pelo fato cronológico. Essa questão ela pega muito o que a gente sabe do contexto cronológico da história romana. Porque César, ele é república para império, tá? E os outros, eles vão falhar nisso, ó. Implantação da monarquia, pode tirar, a monarquia foi a primeira fase, César está na segunda fase. No final da segunda fase, pela implementação de amplo programa de reforma agrária, né? Essa questão da reforma agrária em Roma, gente, isso nunca foi botado para frente assim de fato, até porque quando o Tibério e o Caio Graco tentaram botar isso daí, o outro, né, passagem da monarquia à república e decadência do império. Isso daqui já é no final do império, o Júlio César tinha se queimado lá no inferno, já fazia tempo, nesse período do fim do império. Enfim, questão correta, item 2. Próximo item, aliás, próxima questão. Como demonstrar a imagem clássico
teve no trabalho escravo uma de suas características mais definidoras. Sobre o escravismo romano, é correto afirmar que... Aí, né, nós temos a imagem do mosaico, aí ele vai dar os itens. Sim, isso aqui é a legenda normal. Eu pensava que tinha uns itens, ó. Enfim, ele só vai ter a legenda, né? Imagem do mosaico de um jovem escravo romano na cozinha com figos, peixes e outros alimentos, certo? Então, aqui a gente vai falar sobre características do escravismo romano. E o item correto é o C, ou o item 3, né? Não tem ordem alfabética aqui, né, dos itens. Mas vamos lá. Item correto. A maioria dos escravos romanos era obtida pela guerra, o que pode ser usado para explicar a constante atividade militar no mundo romano, tá? Tanto que paz romana, paz com X, o Império Romano ele foi perder o econômico devido à falta de escravos. Lembrando, né, como eu falei na questão anterior, existiam basicamente, muito por cima, é uma questão assim, gente, que dá para memorizar bem direitinho, 2 motivos para se tornar escravo na antiguidade clássica era dívidas, ou então você ser aprisionado por outro povo, tá? E isso se encaixa nesse item. Isso se encaixava na antiga Roma. Vamos ver por que os outros estão errados. A produção agrícola e manufatureira, inclusive, começam a ser realizados majoritariamente por trabalhadores livres. Que nada, meu filho. Enfim, eram principalmente por escravos. Item B, 2. O escravo de amplos direitos. Não. Escravo é escravo, meu filho. Escravo, o único direito que o escravo tem é de ficar calado. O quarto item, ó. Teve destaque dentre muitas revoltas de escravos a de Espartacos. Originalmente um escravo gladiador que, após sucessivas vitórias, garantiu liberdade a ele e outros combatentes do seu grupo, alguns dos quais se incorporaram à burocracia romana. Gente, essa história de Espartacos, beleza, ele escravos em Roma. Alguns estudos dizem que ele mobilizou de 30 a 40 mil homens, escravos, na sua grande maioria, só que eles foram totalmente rechaçados, pessoal. Tanto que, eu não estou lembrado agora o nome, mas o general, um dos generais romanos, a rebelião de Espartacus, liderada por Espartacus, foi um cara que depois ele foi lutar pelo direito de ser o cônsul maior de Roma com o Júlio César. Eu não estou lembrado do nome. Deixa aí para vocês pesquisarem, tá bem? E, infelizmente, essa revolta, né, dele não teve nenhuma, felizmente para o Espartacus, né, não teve nenhuma chance de vitória ou nenhuma aliança com nenhuma burocracia, né? Burocracia romana, incorporar a burocracia. É sensacional isso. E por último, o último item, por que está errado? Os escravos romanos eram obtidos exclusivamente entre tribos nômades da África Negra. Aí tem toda coisa. Essas questões, gente, toda vida que vai pegar sobre escravidão, dependendo do querer vocês nesse estereótipo de que todos da raça, sendo que isso não é verdade, né? Isso é uma curiosidade. Hoje em dia, o número de... Gente, você sabia que hoje ainda existe escravidão? Muito mais do que no período passado. Isso é surpreendente, pessoal. Faça uma busca aí rápida, certo? Escravos do século XXI. Gente, existe mais escravo hoje do que já existiu aqui no Brasil, naquele período brasileiro. Né? Claro, né? Foi muito escravo aqui no Brasil nesse período, mas hoje no mundo, se vocês forem ver, gente, é 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que houve no passado. É impressionante isso, e ninguém fala nada, né? Enfim, isso aqui dá para fazer vocês tentar adivinhar essa questão. Segundo a tradição, na véspera da batalha de Ponte Milvia, o imperador romano Constantino, olha o Constantino aqui, com a ajuda divina e teve uma visão celestial. Uma cruz
brilhante com os dizeres: Ig hoc signo vitis, com este sinal vencerás. Depois de vitorioso, Constantino baixou o Edito de Milão, 303, que determinava a liberdade de culto para os cristãos, proibia o culto às relíquias cristãs, proibiu os cultos pagãos e, por último, proibia as práticas de idolatria. Gente, o cara viu uma cruz brilhando no céu. Com este sinal vencerás. O que era o Edito de Milão, gente? Resposta correta. E tem esse daqui, nem preciso explicar tanto, né, gente? Outro que dá para fazer vocês adivinharem. Fazer vocês ficar babando aqui para saber qual é a resposta. Na Roma Antiga, a lei das 12 tábuas, a lei Canuleia e a lei Licínia, instrumentos jurídicos resultantes de conflitos sociais, ampliaram os direitos civis e políticos dos durante o período histórico. Então, qual é que completa aqui? Lembrando, essas 3 leis, gente, foram leis que deram direitos à classe dos plebeus, ao grupo dos plebeus. Então, já dá para a gente excluir. Item 2, item 3 e item 4. Sobrou plebeus e da monarquia, plebeus e da república. E aí, pessoal, é só você se situar onde é que, em qual contexto, em qual época estava vivendo, né? Estava ocorrendo isso. Lembrando que na monarquia vão surgir justamente esses diferentes de patrícios e plebeus, sendo que os patrícios eram os caras dominantes, né? Principalmente na época da monarquia. Os plebeus somente dentro de todo o reino, de todo o domínio de Roma, a partir da república. Então, o item correto é justamente esse. Item D. Item 4, né? Plebeus e da república. Continuando. Para responder à questão, considere as afirmativas sobre as reformas do Império Romano promovidas por Diocleciano e seus sucessores no século III d.C. Aqui o bicho é um bicho lindo, maravilhoso. Aí ele vai dar os itens, né? Vamos lá, revelando a resposta aqui bem rapidinho, mas ninguém viu. Item 1. As reformas visavam enfrentar a grave crise econômica e política porque passava o Império, reforçando a estrutura do Estado por meio da incorporação de concepções orientais às instituições romanas. Gente, nunca que o Diocleciano estava tentando preservar a cultura romana, que é uma cultura ocidental. Ok? Ocidental é aqui pro lado da Europa, aqui pro lado da América. Tá? Nesse tempo nem se imaginava entre os europeus que existia América ainda. Mas ocidental, antes da descoberta da América, é justamente a Europa, quando vocês verem esse termo na história. Diocleciano não entra nesse primeiro item aqui, tá bom? Aliás, vou dar uma olhadinha rápida aqui, gente. Eu estou errando, eu estou mentindo para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, rapaz, esse que é o problema, ó. Aqui, pessoal. Eu tava vendo aqui, é porque eu faço as minhas anotações e eu acabo me esquecendo. Gente, vamos ler de novo. Enfrentar a grave crise econômica e política, certo? Disso entra-se bem, ok? Porque passava o Império reforçando a autoridade imperial e reestruturando o Estado por meio da incorporação de concepções orientais à cultura romana. Gente, olha aí, o professor de vocês se pegando. Constantinopla ficava de qual lado? A capital do Império, que ele transferiu. A grana estava vindo de onde? Que eu falei lá atrás, e o professor de vocês agora está mentindo? Olha aí, rapaz. Olha aí, pessoal. Estava vindo dos árabes, estava vindo dos orientais, chineses, certo? As especiarias. E nesse tempo o pessoal não ia buscar, né, na Ásia, mas tentava buscar por meio, né, desse mercado, né, atraindo esses mercadores dessas regiões. Então, item 1. Perdão, pessoal.
professor também erra. E nem 0. Dá um dislike por causa disso daí. Interajam, pessoal. Item 2. No período de Diocleciano, os exércitos imperiais foram drasticamente reduzidos, restando a metade do número anterior de legiões, com o intuito de reforçar o poder civil concentrado na classe senatorial. Tá certo? Primeiro, Diocleciano, ele foi um cara que ele conseguiu, né, trazer um pouco de estabilidade política em tempos difíceis. Você ainda daquelas histórias, né, do com esse sinal vencerás. Diocleciano, apesar de ter perdido alguns soldados em batalhas, ele não foi essa draga toda. Então, o item 2 está incorreto. Tá? E terceiro item, né, que vocês já podem ter visto aqui, né, qual dos itens é o correto, item 3. Durante o período, um grande número de estrangeiros passou a ser admitido no exército romano, alguns dos quais chegando ao oficialato profissional e comercial. Tá? No podcast que eu fiz sobre a Alta Idade Média, falei muito sobre isso, que isso daí também foi uma das causas para a queda do Império Romano. Porque sem gente para entrar, sem romanos, digamos assim, ou servos romanos de fato, sangue ali, ligação com o território romano, para entrar no exército, os imperadores romanos eles tiveram que fazer pactos de aliança com os povos germânicos, povos que vinham de outros lugares, porque senão eles iam ficar sem ninguém no exército. Então, item 3, correto. Tá? E essa aqui é a última questão, gente. Enfim, graças a Deus. O Império Romano do Oriente tinha como capital Constantinopla. Originou-se da divisão do Império Romano em 395 d.C. E no período medieval passou a ser mais conhecido como Império Bizantino, perdurando cerca de 1000 anos até 1453. A sua longa duração produziu uma civilização que deixou uma herança cultural com repercussões significativas até os dias atuais. Da herança cultural bizantina fazem parte, aí está aqui o item correto, né? A religião cristã ortodoxa do Oriente, devido às disputas político-religiosas com o Papado de Roma. Tá? Foi a grande cisma, né? A cisma do Oriente ela começou a bater principalmente com a questão inoclasta, né? Eu acho que é inoclasta o nome. Se eu tiver errado, vocês me corrijam depois. Que tratava sobre a questão da veneração de imagens de santos. Porque os bizantinos, o pessoal do lado mais bizantino, do lado mais para Constantinopla, lado oriental, eles tinham algumas imagens como sagradas, mas eles não aprovavam a fabricação de imagens quase que de maneira arbitrária. Enquanto do lado ocidental, romano da cidade, né, Roma, os cristãos, eles não tinham, digamos assim, pudor para estar fazendo imagens de santos e tal. O que provocou dissensões entre religião e originou dois setores de poder, isso também ligado, principalmente após a divisão do Império, que o chefe da cidade de Bizâncio, né, que era Constantinopla, que era o Basileu, chefe do Império Oriental, um cara teocrático. Ou seja, ele além de representar, né, o chefe de Estado, ele também era chefe da religião. E o cara ele foi pro lado, né, o Basileu, ele foi pro lado que os orientais estavam brigando com relação a isso. Também outras grandes questões, mas a principal foi essa. Começou a gerar esses burburinhos dentro da igreja. E o Papa, até hoje a gente chama ele de Papa, ficou, né, do lado da galera que faz a torta e direito. E até hoje, né, essas duas igrejas, hoje a gente conhece, né, como igreja ortodoxa, eles têm coisas muito parecidas com a igreja católica. A diferença está essa questão inoclasta, né? Hoje, ultimamente, o Papa Francisco, né, ele tem se aliado muito, né, aos basileus, aos últimos basileus, né, da religião ortodoxa, tá certo? Por que os outros estão corretos, professor?
Primeiro item. O Corpus Juris Civilis, uma compilação da legislação e jurisprudência romanas e também bizantinos, base do direito civil moderno em muitos países. Gente, não. Tanto que isso nem é tão falado, pessoal. Nem é tão falado. Isso aqui já é uma questão referente a outra base teológica, tá certo? Não tem nada a ver tanto, apesar de ser uma lei bizantina, mas ficou muito restrita ao Oriente, gente. Mal ouvi falar sobre esse corpus de... Segundo item, atitude iconoclasta. Tá aqui o nome, gente. Iconoclasta contra a adoração de imagens nas igrejas, contribuição de considerável influência sobre o catolicismo ocidental. No Ocidente, os cristãos, eles não veneram imagem, muito pelo contrário, né? Nossa Senhora Aparecida está aí, Guadalupe, Fátima, para mostrar isso. Terceiro item. Lembrando, né? Aqui a questão está querendo analisar qual a herança cultural desse Império Romano do Oriente. Quarto item. Porque tem uma cultura artística laica desvinculada da religião, especialmente da pintura dos ícones na arquitetura. Gente, religião laica. Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca ouvi. Lembrando, o que é laico? Estado sem religião. Ou ambiente sem religiosidade, né? O pensamento tem que ser totalmente racional. Sem a influência de, um, de uma filosofia religiosa por trás, né? E por fim, a separação entre igreja e Estado, ardorosamente defendida pelos adeptos do Estado laico. Lembrando, gente, como é que dá para ser laico dentro da instituição igreja? Bem, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, das minhas análises, apesar de alguns erros meus. Mas, enfim, isso aqui é o jeito, a gente vai seguindo, vai colocando, né? Só não sejam maiores que os erros dos meus alunos na prova. Enfim, tô frescando na prova, o pessoal do primeiro ano foi de boa, tá certo? Gente, curta um vídeo, assine um canal, compartilhe com seus amigos, família, cachorros, papagaios, gatos que saibam. Só fui!